Olá para você ligadinho aqui na Fonte TV. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Continuando a nossa série sobre autismo, no programa de hoje vamos falar sobre os direitos, os principais direitos do autista. Pessoas com transtorno do espectro autista têm inúmeros direitos fundamentais garantidos por lei, mas que nem sempre são concedidos ou cobrados. E isso pode acontecer devido ao preconceito ou à falta de conhecimento desses benefícios. Para falar sobre o tema, nós vamos receber o advogado Dr. Gediael Santos, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás. Então, vem com a gente, porque o Hora da Saúde está no ar. Já está aqui comigo o advogado, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás, Dr. Gediael Santos, para falarmos, claro, sobre direitos, mais uma vez aqui no Hora da Saúde. Prazer recebê-lo. Obrigado, Juliana. Privilégio estar aqui com você, com seus ouvintes, telespectadores, para falar de um tema muito especial, né, que é o autismo. Eu quero te parabenizar porque antes de falar sobre direito do autista, é preciso falar do autismo. Então, quero te parabenizar por essa série. Tem sido muito especial, tenho certeza. Nós estamos aqui para lembrar as pessoas, a sociedade como um todo, que o autista tem muitos direitos e eles precisam sim ser garantidos. Agora eu lhe pergunto por que esses direitos muitas vezes não são cumpridos ou cobrados? Bom, para a gente poder falar sobre autismo, primeiro a gente precisa pensar que a lei dá essa garantia, né, esse tratamento diferenciado ao autismo, justamente para fazer valer o princípio da igualdade, que é tratar de maneira igual os iguais ou de maneira desigual aqueles que se desigualam. Então, por que a lei existe? Justamente para dar esse tratamento sob o prisma da igualdade, mas também da equidade, que é buscar garantias de oportunidade à pessoa autista. Então, vamos lá entender quais são esses direitos. Eu vou falar cada um deles e queria que você explicasse melhor para a gente entender sobre esses direitos. Vamos lá? Começando sobre o diagnóstico precoce. Para a gente poder falar de diagnóstico precoce, a gente precisa entender primeiro qual que é o conceito de autismo. Autismo é um transtorno do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento, essa condição que vai afetar a capacidade de comunicação, de interação social e também ali aos comportamentos, né, ou interesses restritos ou repetitivos da pessoa autista. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, isso vem fruto da Política Nacional de Atendimento ao Autista, previsto pela Lei Berenice Piana. E hoje, Juliana, é muito comum aí na comunidade médica se discutir o quanto antes essa questão do diagnóstico precoce, porque é justamente ali na primeira infância que essa criança ela vai ter os maiores ganhos do seu desenvolvimento. Então, o diagnóstico precoce é sim uma garantia e um direito previsto na Política Nacional, na Lei Berenice Piana. Exatamente. Nós já sabemos que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no prognóstico, no desenvolvimento, do comportamento, da saúde da pessoa autista. Agora a gente vai falar sobre o direito à identificação, à identidade. Isso, a pessoa autista ela tem o direito de constar ali no seu documento, seja no seu registro geral, no RG, existe um campo específico ali que pode conter tanto o CID ou um símbolo, por exemplo, da deficiência. Em alguns lugares se usa, por exemplo, aquele símbolo do cérebro, né? Ali justamente para comprovar que aquela pessoa ela tem aquele transtorno ali do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento. Mas não só isso, existe a carteira CIPTEA. O que é CIPTEA? É Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É um avanço, uma garantia dado pela Lei Romeu Mion, que prevê essa possibilidade da pessoa autista ter uma carteira específica, que vai identificar ali o e-mail, o endereço, quem são os pais responsáveis. Então, é uma garantia maior. Às vezes a pessoa ela tem um receio de estar ali no seu documento de identidade constando ali o símbolo do autismo, ou constando a deficiência, porque vai que lá na fase adulta ela quer tirar essa menção na carteira. Então, existe essa possibilidade de termos essa carteira tipo CIPTEA específica para a pessoa com autismo. E caso a pessoa não faça essa carteira, o laudo substitui e garante o direito da pessoa? Sim, para todos os fins legais, o laudo substitui sim
a questão da identificação. Mas é bom a pessoa procurar aí o seu município, o seu estado, para ele poder fazer o uso desse direito, porque facilita, na verdade, a vida da pessoa autista. E o tratamento multidisciplinar? Bom, esse é um tema muito caro à pessoa, né? E a pessoa no transtorno do espectro autista, porque é onde vai incidir geralmente os maiores descumprimentos, né, de direitos que a pessoa tem. É aquele tratamento médico, conforme a prescrição médica, que a pessoa com autismo vai precisar, que vai envolver o tratamento médico, o tratamento com psicólogo, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia, dentre outras terapias. Musicoterapia, ecoterapia, tudo conforme a necessidade e a realidade da pessoa autista. É interessante a gente lembrar que o espectro autista ele tem vários níveis de suporte 1, níveis de suporte 2 e 3, e a depender do caso específico, a pessoa vai depender de um tratamento conforme a orientação médica. Agora é interessante, Juliana, enfatizar que esse relatório médico ele vai descrever qual é a qualificação que esse profissional de saúde deve ter, ali conforme, por exemplo, se o médico prescreve PROMPT, ABA, Denver, esse profissional deve ter essa qualificação específica para aplicar, o que na realidade muitos planos descumprem isso e não fornecem profissionais com essa qualificação. Não somente isso, esse tratamento tem que ser acessível, ele tem que ser próximo à casa da pessoa com autismo, ela não deve se deslocar em grandes percursos para ter que fazer esse tratamento. E claro, uma das práticas também mais abusivas que os planos de saúde vão oferecer é justamente não dar esse tratamento conforme a orientação médica, conforme a prescrição médica, conforme a quantidade de terapias exigidas. E não somente isso, o uso também de medicação, às vezes é prescrito uma medicação específica para o tratamento da pessoa com autismo e o plano vai se negar. Então a pessoa tem a opção de requerer isso tanto para o plano de saúde quanto para o próprio Estado, o SUS, tanto a questão de medicação quanto do próprio tratamento. A título ilustrativo, vale a gente lembrar que hoje existem pessoas que estão pelo SUS, mas estão fazendo tratamento em ótimas clínicas particulares, justamente pela ausência de profissionais pelo SUS. Então a pessoa ela não vai ficar sem tratamento. Se ela não tiver esse tratamento pelo SUS, não tem um plano de saúde, basta ela comprovar a ausência desses profissionais e ela pode buscar esse tratamento na rede particular e o plano de saúde deve fazer sim um reembolso e o ressarcimento junto a essa clínica particular. Então é garantido o reembolso? É garantido o reembolso. E aí vale lembrar até a questão do plano de saúde, às vezes o plano de saúde oferece o profissional, indica ali a clínica que atende, mas por exemplo a fila de espera está muito longa. Então entendemos que essa espera, ela é sim uma prática abusiva também, e aí o segurado do plano de saúde pode buscar o tratamento até em outro local, com outro profissional, e comprovar isso junto ao plano para poder ser ressarcido. E com relação ao auxílio escolar, doutor Jadiel, até porque a gente sabe que no ambiente escolar também acontece aí muito dos direitos serem negados. Quais são os direitos da pessoa autista? Bom, o ambiente escolar também é um ambiente muito exigido. Se a gente pensar que essa questão do transtorno que envolve a pessoa autista, ela se dá em todos os aspectos da sua vida civil, seja na sua saúde, seja na sua educação, no trabalho, no seu lazer, basta a gente pensar que grande parte da nossa vida a gente passa no ambiente escolar, né? E lá, claro, nós teremos aí leis que garantem esse acompanhamento escolar. Nós já temos essa regulamentação desde lá, a Lei de Diretriz Básica de Educação, desde 96. Aí nós temos a Lei Berenice Piana, 12.764, de 2012, e recentemente, em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o que a lei preconiza? Que no ambiente escolar, se necessário, essa criança vai ter ali o direito de ter um acompanhamento com um profissional específico, com um monitor pedagógico, que é um profissional que vai acompanhar essa criança para as questões educacionais. Não somente isso, se a criança precisar, por exemplo, de um assistente terapêutico, que é um profissional de saúde, que vai ajudar essa criança a lidar com as questões comportamentais, ela tem esse direito também de pedir junto ao plano o acompanhamento desse profissional. Agora é interessante frisar que o relatório médico é que vai indicar essa necessidade. É interessante o profissional médico escrever ali, detalhar
por que que essa criança precisa desse acompanhamento com esse profissional? Por quê? Qual que é a carga horária, em que período? Quais são as dificuldades que essa criança tem no ambiente escolar para que ela precise desse acompanhante terapêutico? Lembrando que não é uma obrigação. A lei fala se houver a necessidade desse profissional. E é claro, a gente precisa lembrar também que a escola precisa adaptar, né, os materiais, o conteúdo, as provas, se necessários, isso tudo com base no PLEI, que é o plano educacional individualizado que essa criança tem direito para ser formulado junto à escola. Então, a criança ela tem direito ao assistente terapêutico e ao professor de apoio, é isso? Assistente terapêutico, que é o profissional fornecido pelo plano, que vai lidar com as questões comportamentais dessa criança dentro da sala de aula. E também o professor, o monitor pedagógico, que é esse profissional que vai auxiliar para as questões educacionais dessa criança. E esse profissional, quem que tem que fazer o custeio dele? Esse profissional educacional é obrigação da escola fornecer. Aí, no caso, os pais, eles devem requerer junto à própria escola ou à própria Secretaria da Educação para que forneça esse profissional. É interessante a gente lembrar que a escola não pode cobrar um adicional por esse profissional, ou não pode, por exemplo, dar um desconto ali na mensalidade para que os pais paguem esse profissional. Pela lei, é sim uma obrigação da escola, sob pena de incidir até em discriminação, o que hoje, na verdade, é crime. E basta lembrar também que no ambiente escolar, o primeiro acesso é o acesso da matrícula, né? Aí onde que grandes pais têm essa dificuldade, né? Verdade. De ter o acesso à matrícula. Chega ali para matricular... E tem a negativa da escola. Tem a negativa da escola. E aí a gente precisa pensar o seguinte, peraí, não tenho vaga para ninguém ou só para criança autista? Se eu não tenho vaga, o público em geral aí no ensino regular, tudo bem, não tem problema nenhum a escola negar, porque ela não tem mais vaga. Agora, se ela nega a vaga para criança autista, mas matricula, por exemplo, uma criança atípica, ela vai estar, sim, infringindo uma prática abusiva e um crime de discriminação. E é caso até de polícia? É caso, sim, de polícia. Os pais aí podem registrar um boletim de ocorrência e essa situação vai ser levada aí a cabo, investigado aí no âmbito criminal policial. Tá aí, direitos fundamentais e que precisam ser cumpridos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco mais sobre os direitos da pessoa autista aqui no programa Hora da Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta já. Estamos de volta hoje com a presença do advogado e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás, Dr. Gediael Santos, para falarmos sobre os direitos da pessoa autista. Então, dando continuidade, doutor, a esses direitos, explica para a gente sobre a questão do atendimento prioritário. O atendimento prioritário nada mais é do que ser atendido antes. Então, a gente basta lembrar aí nas gestantes, né, lactantes, idosos. Então, esse direito é assistido também hoje à pessoa com autismo. Segundo a lei, hoje a pessoa autista é equiparado à pessoa com deficiência. Lembrando aqui, recapitulando, que autismo não é doença, é uma condição que afeta, né, o desenvolvimento ou neurodesenvolvimento. E para todos os fins legais, a pessoa vai ser equiparada à pessoa com deficiência, por isso também esse atendimento prioritário. Basta a gente lembrar, aí, por exemplo, os sinais ali do autismo, né, aquele laço. Em todos os estabelecimentos que a gente vê hoje, nos shoppings, nos estacionamentos, o quebra-cabeça, né, o cordão de girassol, enfim, a pessoa autista vai ter, então, esse atendimento prioritário. Agora, a atenção especial é justamente para os ambientes hospitalares. E aqui a gente precisa lembrar uma regra, que não existe um atendimento, uma prioridade de uma prioridade. A única super prioridade seria, por exemplo, do idoso, o super idoso. Aquele idoso com 80 anos teria uma prioridade sobre um idoso de 60 anos. Já para o autista, não. Ele vai ser atendido ali juntamente com todas as outras prioridades, a gestante, o lactante, o idoso, né, a pessoa com deficiência física, por exemplo. Ele vai ter esse atendimento por igualdade, porque a gente precisa pensar que no ambiente hospitalar, o que vale é a regra de urgência e emergência. Então, a prioridade é para quem está numa situação de urgência e emergência. Sendo atendido ali, passa-se, então, a questão das prioridades, do atendimento prioritário, onde está a pessoa com autismo. É muito comum a gente ver, principalmente nos estabelecimentos, atendentes
e pessoas que aguardam na fila não cumprirem esse direito. E muitas vezes isso acontece porque a gente não consegue identificar a pessoa autista. E aí a gente precisa lembrar que o autismo, ele não tem cara. Então você pode ter uma pessoa na sua frente que é autista, né? E vale muito lembrar que a pessoa que tem autismo, crianças, adolescentes, muitas vezes elas podem ter comorbidades, né? Pode ter, por exemplo, alterações comportamentais como inquietação, impaciência, não saber lidar com o tempo de espera, ou seja, não saber aguardar ali na fila, e isso pode ser um sofrimento para a criança, para os pais. Então é extremamente importante a sociedade respeitar, cumprir e principalmente ter empatia, né, doutor? Com certeza, que vale a regra que o direito não é favor, né? Então, se está na lei é porque existe uma situação desigual que precisa ser atendida. Isso vale especialmente para a pessoa no transtorno do espectro autista. Agora a gente vai falar sobre a redução da jornada de trabalho. Isso, a redução na jornada de trabalho, basta a gente lembrar que a pessoa com autismo, pessoa com deficiência, ela pode concorrer, por exemplo, às vagas para a pessoa com deficiência. Mas essa regra, por exemplo, de redução de jornada, ela vale para funcionários públicos. Então, imagine a pessoa dentro do transtorno do espectro autista que é funcionário público. Então, ele próprio, sendo autista, ele tem esse direito de se ausentar, por exemplo, do seu trabalho, para ele poder fazer as suas terapias. E ele não vai ter nenhum desconto, né, no seu salário ou ter que repor aquele horário que foi perdido. De outro lado, essa regra de redução de jornada também vale para os pais. Só que aqui a gente tem que lembrar de uma regra muito específica. Não é um direito absoluto a redução na jornada. O que precisa ser obedecido em termos de lei? Que haja necessidade dos pais acompanharem essa criança com autismo, por exemplo, para que ela tenha essa redução na jornada, desde que seja necessário ali o acompanhamento, indispensável o acompanhamento dos pais. E claro, a regra, por exemplo, não vale para os dois, pai e mãe. Então, se só um deve acompanhar, essa regra vai valer ali para um dos pais, seja o pai ou a mãe. E o desconto ali, a redução proporcional, vai variar ali de 10%, 20%, 30%, conforme a necessidade específica ali para a redução da jornada. E isso é para o trabalhador no geral ou apenas servidores públicos? A regra se aplica somente ao serviço público, ao ambiente privado, né, ao ambiente seletista, essa regra não se aplica. É claro que tudo depende também de uma conversa, de uma negociação aí com as empresas, mas essa regra específica é só para o serviço público. E como que funciona o desconto para veículos? Essa pessoa, a pessoa com deficiência, vai ter esse desconto. E aí a gente envolve IPVA, IPI e ICMS. Para IPVA, essa regra, geralmente, ela vai até R$70 mil o valor do veículo. Se for até esse valor, ele vai ter uma isenção total do IPVA. Se sobrepor esse valor de R$70 mil, ele vai ter um desconto proporcional. A mesma regra vale também para os outros tributos, ICMS e o IPI. Lembrando que essas regras alteram muito, né? Agora, para o próximo ano, por exemplo, já vai ter uma alteração desse valor de tabela, mas geralmente são para veículos até 200 mil, onde vai ter esse desconto de tributação. Então, é sempre importante a pessoa estar estudando a legislação estadual e a nível nacional para inteirar mais sobre esse desconto. E agora a gente vai falar sobre o transporte, passagem aérea, o passe livre e estacionamento. No caso da passagem aérea, a gente vê que as pessoas têm muita confusão, né, sobre como que funciona esse direito. Bom, em relação à questão de transporte, que a gente pode falar de meio de uma forma geral, primeiro a pessoa precisa saber como é que funciona a localidade dela no município. A questão do passe livre, do transporte, né, intermunicipal ou interestadual, geralmente a regra tem uma discussão muito grande, mas a regra é interestadual, que vale esse direito, mas também a pessoa precisa estudar isso no seu município, especialmente para a questão do cartão para estacionamento. Ela precisa ali requerer isso junto ao município para ter aquele direito ali de se estacionar, por exemplo, nos locais públicos, privados, nos shoppings, com aquele cartão de identificação. Mas é obrigatório esse cartão? O cartão é obrigatório, é uma regra muito interessante, porque muitos pais colocam o laudo ali, às vezes, para comprovar que é um carro que tem uma pessoa com transtorno do espectro autista, mas isso não isenta, por exemplo, dela tomar uma multa se estiver estacionado devidamente. Então é interessante a pessoa requerer, buscar esse direito junto à prefeitura, que ela vai ter ali o cartão e vai ter o direito de estacionar nessas vagas prioritárias. Agora, em relação às passagens aéreas, aqui uma regra interessante. A pessoa ela deve estar atenta aos documentos que ela tem que preencher, os formulários específicos. Cada companhia aérea vai ter a sua, tem o FREMEC, tem outros formulários,
Mas é interessante que a regra geral é que a pessoa autista vai pagar a sua passagem e para o seu acompanhante ele vai ter desconto de 80%, ou seja, o acompanhante só vai pagar 20%. Mas essa regra só vale para as pessoas no transtorno do espectro autista acima de 16 anos de idade. É uma regra bastante recente que as companhias têm aplicado, porque elas foram lá atrás, né, do ECA, e segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança até 16 anos de idade obrigatoriamente tem que ser acompanhada pelos pais. Então priva aí a questão, né, vai no escape legal de não ter a necessidade de um acompanhante. Então não tem esse direito mais? Hoje a regra vale a partir dos 16 anos de idade para obter essa isenção. Que absurdo. Agora vamos falar sobre o direito à meia entrada cultural e programas sociais tão importantes para a criança e para o adolescente autista? Existia, Juliana, uma obrigatoriedade que para ter acesso a esse desconto, a essa meia entrada, por exemplo, nesses ambientes, você precisaria de um laudo biopsicossocial. Mas hoje está flexibilizado, basta ali com um laudo médico ou pela própria carteira CIPTE ou RG, a pessoa ela vai ter esse desconto. Desconto que não é só no ambiente cultural, pode ser no ambiente de lazer, pode ser em eventos esportivos. Qual que é a regra? Se aquele estabelecimento vende ingresso, se ele oferta ingresso ao público, a pessoa autista vai ter direito a 50% de isenção. Não existe... Então sempre, todo estabelecimento tem que oferecer esse que oferta ingresso para os seus usuários, ela vai ter que dar esse direito à meia entrada. No mínimo, meia entrada. No mínimo, meia entrada. O ingresso total, 100%, não existe essa obrigatoriedade na lei, não existe essa imposição de 100% de garantia de isenção. Mas a meia entrada, os 50%, todos os estabelecimentos devem fornecer. É interessante lembrar que o preço deve ser o preço de balcão. Por exemplo, se vai ao cinema na quarta-feira e lá já está a metade, você não tem como pedir 50% da metade, já vai valer aquele preço de desconto. Então é uma regra muito importante. E tem também o desconto na energia e na água, né? Isso, são benefícios sociais que vão ser alcançados a pessoa do transtorno do espectro autista. E aí uma regra muito especial é, por exemplo, se a pessoa tem equipamentos, por exemplo, que ela usa ali para o tratamento, né, que usam energia elétrica, basta ela comprovar ali a necessidade da utilização daqueles equipamentos para poder pedir essa isenção de energia elétrica, né, ou de água. E para algumas situações, depender da legislação estadual, nem vai precisar comprovar essa necessidade de utilização de equipamentos eletrônicos. Que é interessante quando a gente fala de benefício assistencial, essa pessoa autista ela vai ter direito ao LOAS, que é um benefício em decorrência da sua incapacidade, né, da sua deficiência. Que ela vai ser fornecida justamente para aquela criança que está nessa situação. Mas não somente isso, tem direito também a pessoa autista, por exemplo, a se aposentar, seja por idade ou por tempo de contribuição. A gente sempre lembra das crianças, né, lembra do BPC, desse benefício assistencial, mas basta a gente lembrar que nós teremos adultos também dentro do transtorno do espectro autista, em que vale a regra de aposentadoria. Se ela trabalha, contribui para a Previdência, ela vai ter um benefício exclusivo, com tempo de redução contado, porque ela faz jus a esse benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, que é o mesmo da pessoa com deficiência. E é claro, nós teremos também o auxílio inclusão, que é para essa pessoa que quer retornar para a atividade. Ela não quer mais fazer o uso ali, por exemplo, do BPC. Então ela quer voltar à atividade, quer voltar a trabalhar. Então a lei garante por 2 anos que será pago a ela metade do valor que seria pago ao BPC durante 2 anos, justamente para que ela possa voltar ao mercado de trabalho, tentar se habituar aí no ambiente laboral para que ela volte a trabalhar e não dependa mais desses benefícios do governo. Então tem o BPC e a aposentadoria também, bem lembrado. Doutor, é claro que todo direito ele precisa ser cumprido, ser respeitado, mas especificamente no caso do autismo, por que é importante as pessoas, a sociedade respeitar e cumprir esses direitos? O nosso papel, né, como profissionais é justamente isso, trazer essa maior sensibilidade para que a discriminação, para que o bullying não seja uma realidade e para que nós possamos enxergar ao outro, né, como uma pessoa humana, como uma pessoa que tem direito, assim, à sua dignidade e ao seu respeito. E caso algum desses direitos seja descumprido, o que a pessoa deve fazer?
A pessoa deve fazer reclamação nos órgãos competentes, Ministério Público, Defensoria Pública, nós temos Conselho Tutelar, nós temos, por exemplo, o Disque 100, Direitos Humanos, nós temos aí a própria UAB, enfim, nós temos institutos que efetivamente vão dar um respaldo maior à pessoa com deficiência e à sua família, para que faça valer, como eu disse, né, o direito não é um favor, e sim uma garantia legal, na qual todos nós devemos sempre primar para que a pessoa com autismo tenha o seu pleno desenvolvimento garantido. Tá aí, direitos que precisam ser cumpridos e respeitados. Dr. Gidiel, muito obrigada por sua presença aqui no Hora da Saúde, por tanta informação de qualidade. Quem quiser receber mais de seu conteúdo, onde pode encontrá-lo? Bom, eu agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês, falando de um tema tão sensível à sociedade. E claro, as minhas redes sociais é Gidiel Santos 1. Fico aí à disposição, quem quiser, estou à pronta disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui agradecendo o seu carinho, a sua audiência e te lembrando, claro, que o programa Hora da Saúde vai ao ar toda terça-feira, às 10h30 da manhã e às 20 horas. Semana que vem estamos de volta para falarmos, dessa vez, sobre o autismo em adultos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.